Ok, pessoal, vamos aqui iniciar a nossa primeira semana, né, que é lá na ementa relacionada à unidade 1, que é falar sobre design e web design, falar da relação entre esses dois termos, né, se ambientar primeiro nesse novo conceito, né, nessa nova área de desenvolvimento de websites, né, de aplicações para web, que é o trabalho do web design, que é exatamente a pessoa que faz, o profissional que faz as animações para a internet. Então vamos lá, o conteúdo programático dessa semana. A gente tem aí a etimologia da palavra design e conceitos de design, web design e web designer. A gente vai falar alguns slides sobre a diferença dos dois termos, né? A gente vai falar sobre um projeto de um trabalho, né, de um website, o briefing, a gente vai montar o layout e falar sobre a hierarquia da informação e também sobre a questão da acessibilidade. E depois a gente vai falar um pouco de prática também. Então, a etimologia da palavra design. Bom, a princípio, resumindo aqui o que a gente vai ver nos slides seguintes, é o seguinte: o design é uma área de atuação, né? E o designer é o profissional que desenvolve ações nessa área, né? Então, design, concepção de um projeto ou modelo, planejamento, o produto desse planejamento. Seja um desenho industrial, um desenho de produto ou uma programação visual. E o designer? O designer é o indivíduo que planeja ou concebe um projeto ou modelo. É o desenhista industrial, é o desenhista de produto, é o programador visual. Então, design. Acho que a gente já tem condição, né, assim, a princípio de saber pelo menos, pelo termo design, né, vem muito aquela ideia de desenho, de criação, né? Mas a gente vai amadurecer aí mais na frente, ver mais conceitos para a gente poder ser capaz de fazer essa definição, né, de conceituar essa pergunta. Bom, é a tentativa de conjugar a satisfação do cliente com o lucro da empresa. Então, design, a princípio, né, é a tentativa de conjugar a satisfação do cliente com o lucro da empresa, combinando de maneira inovadora os 5 principais componentes do design. Então, um bom design ele tem que ter performance, tem que ter qualidade, tem que ter durabilidade, tem que ter uma boa aparência e ser acessível para o cliente, ou seja, tem que ter um bom custo-benefício. Então, o domínio do design não se limita aos produtos, mas inclui também sistemas que determinam a identidade pública da empresa, que é o design gráfico, as embalagens, a publicidade, a arquitetura, a decoração de interiores das fábricas e dos pontos de vendas. Então, é todo um conjunto de coisas, né, que relaciona um produto ou uma determinada aparência a uma organização, né? Então, você vê uma determinada marca e você já associa essa marca que você vê a uma determinada empresa, né? Então, o design é uma atividade especializada de caráter técnico-científico. Então, é importante a gente entender o seguinte, gente, que a questão do design, por ser uma área, né, que depende muito da questão do dom da pessoa, que tem pessoa que já nasce com aquele dom de desenhar, de trabalhar com criação, né? Mas não é simplesmente algo de caráter técnico, algo de caráter nato. Não é simplesmente um dom. Tem que ter ciência pelo meio, tem que ter algo científico pelo meio. Não adianta você ter aquela percepção das coisas, aquela facilidade de criar uma determinada marca, de criar um determinado, de associar direitinho, né, uma determinada logomarca a uma empresa, se você não conhece a ciência que está por trás daquilo ali, a aplicação certa das cores, né, a definição dos traços, tudo isso é importante. Por isso é que diz que é uma atividade especializada de caráter técnico-científico. Ou seja, é você unir o dom que você tem ao conhecimento que você adquiriu sobre aquela área, né? Conhecimento científico. Então, é algo criativo e algo também artístico, com vistas à concepção e desenvolvimento de projetos, de objetos e mensagens visuais, que equacione sistematicamente dados ergonômicos, né,
tecnológicos, econômicos, sociais, culturais e estéticos que atendam concretamente às necessidades humanas, né? Então, vejam aí que envolve uma série de outras coisas. Não é simplesmente, eu tenho um dom de criação, eu vou criar aqui qualquer coisa, todo mundo vai achar uma maravilha. Bom, aquilo que você cria pode até ser bonito, mas se não for funcional, se não for um custo bom, se não for durável, né, assim, não vai vingar, quer dizer, não vai permanecer no mercado, não vai ter um valor que deveria ter, que é para ter, né? Essa parte aqui foi tirada do projeto de lei que visa regulamentar a profissão do design no Brasil, certo? Então, tem fundamento. Então, acho que já dá para a gente, para cada um de nós aqui, tirar conclusões e fazer um conceito de design. Importante, novamente eu lembro, entender que design não é uma atividade para amadores, não é uma coisa para você, eu vou trabalhar de qualquer jeito porque eu já conheço, eu gosto de desenhar, eu sou bom em pintura. Não é isso. Você tem que ver que existe ciência por trás disso aí, certo? E se você não tem o dom de trabalhar com desenho, você pode se especializar em alguma escola de desenho, e lembrando que você tem que ir atrás do conhecimento científico para isso. Isso tudo nós estamos falando ainda de design, somente de design, que é uma atividade feita pelo designer, né? Que é o profissional que desenvolve, né? Que faz a atividade do design. Para fazer um bom design, é necessário conhecer muito bem o produto que você está trabalhando, dominar técnicas e ter bom senso para aplicar o seu conhecimento na hora de expressar suas ideias, né? Um bom designer deve escutar, deve observar e destacar coisas que pessoas comuns não percebem. Deve procurar expressar suas ideias através de formas e cores, a fim de mostrar o óbvio sem ser óbvio, né? Esse é o pulo do gato, né? Você conseguir de uma maneira assim sucinta, né? De uma maneira bem objetiva, mostrar através de uma apresentação, seja ela de logomarca, seja do que for, o produto que você está querendo passar para o cliente, né? Que o cliente absorva o máximo de informação e associe de maneira positiva aquilo que ele está vendo à empresa que você está querendo vender para ele, né? O produto que você está querendo vender para ele. Bom, vamos falar agora dos dois termos, né? O web design, o web designer, o design e o designer. Então, antes de mais nada, isso aqui quem está dizendo é o André Grujic, que é professor de design da Universidade Anhembi Morumbi. Então, antes de mais nada, acho importante deixar bem claro que um web designer nada mais é do que um designer especialista em internet. Acho que vocês também já conseguiram associar isso aí, né? O termo web designer vem sendo muito difundido e repetido à exaustão nos últimos anos. Tudo bem, o termo se refere ao profissional de design que trabalha com a internet, mas nunca devemos esquecer que, para isso, o profissional deve ter muito bem definidos vários conceitos de cores, é isso que a gente vai mostrar para vocês, formas, usabilidade e até marketing. Isso desqualifica pelo menos 80% dos aventureiros, né? Dos web designers, dos que se acham web designers de plantão. Então, não basta saber usar uma ferramenta qualquer, seja ela o CorelDRAW, FrontPage, Dreamweaver, saber copiar algumas imagens de outros sites e roubar alguns códigos por aí. Claro que muita gente vai dizer que nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Mas essas pessoas também não devem saber a diferença entre plágio e referência. Essa pode ser a diferença entre contratar o sobrinho ou um amigo micreiro e um verdadeiro profissional de design. Então, o nosso objetivo aqui com essa disciplina é que você seja um profissional, ou pelo menos dê um encaminhamento para você se tornar um profissional de design, né? Seja um bom designer, um bom web designer, né? Lembrando que não é simplesmente saber operar uma ferramenta ou ter o dom para trabalhar com isso. Não, você tem que ir atrás do conhecimento científico, né? Saber que você tem que ter um conhecimento mais amplo, né? Saber trabalhar com as cores certas, com as formas corretas, saber que existe usabilidade, acessibilidade por trás daquilo que você está vendo. Tem que ter a ação de vender, porque ninguém vai mandar você fazer um trabalho se ele não está
querendo receber um custo, receber um benefício por trás disso, né? Então, você tem que atentar para esses detalhes, certo? Continuando aqui. A internet tem como principal característica o acesso rápido às informações. O web designer ou designer é o grande responsável em aliar um visual bonito, atraente aos olhos dos clientes e que seja condizente com a proposta do projeto, a facilidade de navegação do site. Para isso é necessário, além de criatividade, alguns conhecimentos básicos de técnicas de design e informática. Então, não adianta você fazer um layout de site muito bonito, né, que ele não dá àquela pessoa que está navegando a possibilidade dele chegar rápido, ele acessar rápido aquilo que ele procura, né? Existe muito na internet sites que você vai, clique aqui, e você nunca chega onde você quer, né? Visual bonito, mas que você não chega àquilo que você realmente quer, que é uma imagem, que é um som, que é um texto explicando alguma coisa. Então você tem que aliar, né, uma boa apresentação à objetividade do seu cliente lá que está do outro lado, né, chegar rapidamente ao arquivo que ele quer, seja ele um HTML, seja ele um GIF, seja um MP3, seja o que for, né? Na internet, imagem é tudo ou quase tudo. Portanto, um web designer tem que saber exatamente os elementos que deve ou não utilizar em cada projeto. Beleza e bom gosto fazem parte do processo, mas são aspectos subjetivos. Afinal, qual o conceito de belo ou feio guardado as devidas proporções? Então, aquilo que pode parecer bonito, pode parecer atraente para você, pode não ser para as outras pessoas. Então, por isso é que entra aí o caráter científico da coisa, né? Você tem que buscar isso aí. Buscar pesquisar o que é que o público de uma determinada área que você está desenvolvendo um projeto gosta mais. Quais são as cores que esse público gosta mais? É um público jovem? É um público de meia idade? Que tipo de público é esse? É um público diferenciado? Então você tem que buscar isso aí para botar as cores e as formas corretas direcionadas a esse público. Então, uma das principais tarefas do web design é observar e desenvolver os aspectos funcionais do site e procurar simplificar ao máximo a navegação. O visitante deve saber exatamente aonde encontrar o que deseja. A isso vamos chamar de navegação intuitiva. Então, estudos comprovam que nós que utilizamos a internet, né, não aguentamos dar mais de 3 cliques para chegar a um determinado conteúdo. Então você clica no menu, aí tem mais um clique aqui, tudo bem, aí você clica. O próximo clique aqui que você dá é para baixar aquilo que você quer. Se de repente você dá um terceiro clique, né, e não baixa, você já passa a olhar com desconfianças daquela aplicação, daquele site, né, que tá disponibilizando aquele produto. E você já clica assim meio desconfiado, né? Pode ser um vírus, pode ser alguma coisa que não seja aquilo que eu queira, né? Para isso é importante ter uma visão do design de um site como um todo, e não apenas como um amontoado de elementos fragmentados que constituirão o resultado final. Então, conhecer alguns conceitos como o equilíbrio dos elementos visuais e utilização das cores são fundamentais nesse tipo de processo criativo, além da organização em si. Então, a gente que trabalha com design para a internet, o web design em si, ele tem que montar um quebra-cabeça, né? A gente está trabalhando com diversas mídias, está trabalhando com imagens estáticas, com imagens dinâmicas, que são animações, a gente está trabalhando com texto, né? A gente está trabalhando com áudio, então a gente tem que botar cada elemento desse no seu lugar, né? E saber fazer a interação correta entre esses elementos. Toda forma de mídia tem elementos visuais próprios e com a internet não é diferente. Sites que tenham um design bem definido, objetivo e que estejam de acordo com a proposta do produto ou do assunto a que deram origem, com certeza esses sites serão mais eficientes, né? E eficiência, não se fala aqui em eficiência como um todo, porque eficiência no sentido de dar lucro para o teu cliente, eficiência no sentido de fazer com que o teu nome como profissional digamos assim, ele cresça de maneira positiva entre as outras empresas, que tu possa angariar mais clientes para ti, né? Então é importante que você atente bem para esses detalhes.
O web design é o design voltado para a internet e o web design é o criador do processo. É importante procurar sempre o bom senso e certa sobriedade no estudo e criação de projetos. Procurar aplicar os conhecimentos e técnicas na estética sem perder a ousadia e sem esquecer de vez a simplicidade. A tela do computador é o universo em que o web designer deve trabalhar e nesse universo é ele que decide disposição de todos os elementos que vão compor o projeto. Eu sempre gosto de quando chega nesse ponto aqui, lembrar a questão do Google, né? Qual foi a aplicação web que puxou todo esse mundo que é o Google hoje? Foi exatamente o sistema de pesquisa, né? Então, quando fala em Google, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a questão de pesquisa. E a questão o site de pesquisa do Google foi realmente a primeira aplicação do Google que surgiu. Depois daí o Google foi comprando outros, YouTube e várias outras aplicações, né? O Google Earth e várias outras aplicações, e hoje é um universo de aplicações. Mas o que puxou mesmo foi a pesquisa. E a pesquisa do Google é algo muito simples, é simplesmente um edit onde você digita a palavra e manda pesquisar. Então, para que algo mais simples do que isso? Então, a gente pode dizer que a chave para o Google conseguir todo esse sucesso foi a simplicidade aliada a uma boa disposição de elementos na tela. Coisa que todo web design deve seguir, né? O Google tinha muito bem como enfeitar aquela página inicial dele com cores, e não, mas é uma tela branca, simplesmente um edit e um botão de pesquisar. Depois foi que ele foi adicionando, de uma maneira bem discreta, né, outros componentes que você pode navegar a partir dali, inclusive acessar outras aplicações web, né? Bom, quando é design e quando é designer? Quando é design, se fala de profissão. Quando é designer, se fala de profissional. Então, o design, eu faço design, eu estudo design, eu faço web design, eu estudo web design, né? E o design, eu sou um designer, eu trabalho como designer, eu sou um web designer e eu trabalho como um web designer, né? Então, acho que aí já eliminou qualquer dúvida que pudesse existir ainda com relação a esses dois termos, né? Seguindo. Bom, vamos chegar aqui na parte que fala do projeto de um website, né? Então, o criador de animações para a internet, ele tem que ter uma noção como um todo do projeto de criação de um website. A gente não vai formar aqui nessa disciplina simplesmente um cara que vai criar botão, não. Né? Aqui a gente vai formar assim, dar um embasamento bem grande mesmo sobre o projetista de um website como um todo e focar mais na frente no criador de animações. Então, um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto. Isso aqui é redundante, né? Todo tipo de projeto é assim. Você vai desprender um esforço temporário, né, enquanto você está criando o projeto, destinado para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Os projetos e as operações diferem, principalmente no fato de que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas. Então, o desenvolvedor de animações para internet, todo produto que ele for fazer tem que ter um projeto, porque aquilo ali é exclusivo, né? Aquilo ali é temporário. É um botão que você está fazendo, é uma animação, é um banner que você está fazendo para apresentar um produto por um determinado tempo, né? Então, os projetos são normalmente autorizados como resultado de uma ou mais considerações estratégicas, né? Estas podem ser uma demanda de mercado, necessidade da empresa, uma necessidade organizacional, solicitação de um cliente, avanço tecnológico ou requisito legal. O projeto de um website relaciona processos internos organizacionais, tanto online como offline, a diferentes ações de interlocução com públicos diferenciados, que vão desde a venda e a distribuição de produtos até a divulgação de informações para fornecedores e parceiros. Então, o que você está criando, na verdade, é um produto, né? É uma ponte que vai ligar o cliente à empresa que você foi contratado para desenvolver o projeto, né? Esse projeto pode simplesmente apresentar os produtos para o cliente ou pode facilitar a venda desse produto e pode, inclusive, né, ser
o mecanismo usado para que essa venda seja consolidada. Os canais online, sejam websites institucionais, hot sites de campanhas promocionais, canais de venda, fazem parte de um conjunto de ações que associa a comunicação com o público interno e externo e uma estratégia de negócio definida. Ao termos em mão um projeto, devemos nos organizar da maneira correta antes da execução do serviço. Primeiramente, antes de pensar no visual do site, devemos nos focar em: então, que informações haverá no site e que público atingirá? Ou seja, isso aí se chama briefing, né? Então, isso aqui que a gente vai falar agora vai compor o projeto. O briefing é uma dessas coisas que vai compor o projeto, né? Então, antes de partir para a mão na massa, você tem que primeiro definir quem é o público que você quer atingir, né? Isso aqui é o que diferencia um profissional de um aventureiro na área, né? Que o aventureiro normalmente ele quer sentar na frente do computador e fazer algo bonitinho para mostrar para o cliente. O profissional não. Antes de fazer isso, ele se abastece, ele se embasa, né, de todo um aparato científico, né, para poder divulgar aquele produto. Até para saber cobrar também, né? Então, tem que ter uma estrutura e hierarquia da informação. Então, o conteúdo, destaque-se quais serão os links, né? Então, é importante isso aí, né? Você definir essa hierarquia. Por exemplo, para me chegar a um determinado ponto, eu tenho que seguir a partir daqui, né? E quantos estágios você tem que passar até chegar naquele ponto? Que tipo de produtos você vai divulgar no decorrer desse caminho, né? Conceitos de design que, por sua vez, irão definir a disposição dos elementos no layout, né? Observe que a gente falou primeiro do público, falou do conteúdo e, por último, é que a gente falou do layout em si, né? Ou seja, da aplicação do design. Tem esse caminho todo para percorrer. Primeiro vamos falar do briefing. Então, o briefing é o início de tudo. Nele constarão instruções para a execução do projeto, ou seja, dados relevantes para que tenhamos um resultado final satisfatório. Vamos exemplificar um projeto de site para uma empresa fictícia que vende cursos de informática multimídia. Vamos aqui utilizar isso aí. Então, o nosso briefing conterá informações como dados sobre a empresa, sua atuação e o que faz, né? Seus produtos, qual o seu público-alvo, faixa etária e econômica, quais as preferências desse público, como ele disponibiliza seus serviços e vende seus produtos, forma de contato com o consumidor, seja prestando serviço ou vendendo. Então, apesar da gente estar focando em uma empresa que vende curso de informática para exemplificar esses conceitos, esses pontos aqui são genéricos, né? Para qualquer área que você for correr, sempre você vai passar por eles. Agora, cada área tem sua especificidade. Então, você bota no seu projeto aí, né, que você vai desenvolver, alguns pontos relacionados diretamente à área que você vai atuar. Procure acumular o máximo de informações antes de começar, além de informações específicas para seu projeto. Qual o retorno que a empresa espera com o site? Quantas visitas serão esperadas por dia? Quais as cores preferidas pelo seu público? Que tamanho de fonte este público prefere, né? E mais algumas informações que você acha relevante. Bom, em seguida você vai traçar a hierarquia da informação. Sabemos que é na página inicial onde ficarão as chamadas em destaque, né? Então, tudo começa na homepage, né? Seja a homepage de um portal, seja a homepage de um site, seja a homepage de um blog, né? Tudo começa a partir da página principal, da homepage. É o cartão de visita, é a partir daí que você entra no site e começa a navegar por ele. Junto delas, textos resumidos sobre o assunto, textos de fácil leitura que apresentarão o assunto ao usuário, e se aquilo despertar sua atenção, ele irá clicar neste link para levá-lo ao assunto na íntegra. E aí entra a nossa organização. Então, se você vê um site em que sua página inicial é desorganizada, com certeza você vai ter trabalho de encontrar aquilo que você quer. Então, aqui você é apresentado um fluxograma, né, de um site, daquele lá que a gente... aquela ideia inicial, né, de um site que vende curso de informática, uma empresa que vende curso de informática,
Então, esse tipo de desenho, esse tipo de gráfico, você pode utilizar o PowerPoint, o Word, né? Tem várias ferramentas que você pode usar no mercado que você pode fazer um fluxograma como esse. Isso aí deve estar presente no seu projeto. Então, o home é a página inicial, a partir daí, notícias resumidas, produtos, destaque, banners. Né? De notícias resumidas, eu vou para assunto na íntegra. De produtos, eu vou para catálogo e promoções e vendas. Né? E de destaque, eu vou para vendas, e de banners, eu também vou para vendas. Então, devemos, antes de tudo, criar um fluxograma de todos os assuntos e links, desenvolvendo dessa forma a ordem e a hierarquia de todas as páginas. E precisamos estudar e mapear todos os links antes de começar. Certo? Observe que aí eu tenho 3 hierarquias, no máximo mais uma aí, não é bom passar disso. Tá? Bom, passando pelo briefing, montando a hierarquia da informação, a gente chega no layout. O layout é a preocupação que eu vou ter que ter com a aparência de tudo aquilo que eu imaginei, né, que eu defini que vai ser passado para o meu cliente. Então, geralmente, essa parte do projeto é feita por você que está aí do outro lado. Né? Você, o web design, né, que está sendo formado agora. Ficando a parte de codificação com o webmaster, que também pode ser feita por você. Se você for um cara que gosta de codificar e também de design, você pode fazer as duas partes. A preocupação fundamental do web design é agregar os conceitos de usabilidade, acessibilidade, com o planejamento da interface, garantindo que o usuário final atinja seus objetivos de forma agradável e intuitiva. Né? Então, esse aqui é um exemplo, né, do layout de um site. Né? No caso aqui do site do IFP, né, do Instituto Federal. É um exemplo aí do layout. Para desenharmos o layout de um site, podemos usar aplicações gráficas como o Pencil, que é a aplicação gráfica que eu vou passar aqui para vocês, ou até mesmo ferramenta mais sofisticada como o CorelDRAW. Né? Então, eu gosto sempre para iniciantes, né, ter uma sequência. Né? Então, você pode imaginar o layout num papel, depois passa por Pencil, depois passa por uma ferramenta como o CorelDRAW, que é onde você pode colocar as cores, onde você pode colocar elementos gráficos, mesmo sendo estático, mas de uma forma que possa ser apresentada para o seu cliente, e após ser aprovada, você busca uma ferramenta, né, como o Dreamweaver, para poder desenvolver essa aplicação, o layout dessa aplicação. Tá? Bom, um assunto importante de ser falado quando a gente fala de layout é sobre a regra dos textos. Né? A regra dos textos, ela mostra áreas que são mais valorizadas, né? Em que o cliente, naturalmente, ele vai colocar o foco dele. Né? Então, estou movimentando aqui o mouse para vocês observarem, quando a gente coloca o nosso olhar na tela de um computador, é como se a gente colocasse num papel. O nosso olhar ele é direcionado para a parte superior, né, esquerda. E daí ele vai descendo. Né? O nosso olhar vai descendo. Isso aí não precisa você forçar, não. A gente, naturalmente, nós ocidentais já temos essa percepção. Né? Nosso olhar ele vai, né, deslizando da parte superior esquerda para o centro. Né? Então, a partir disso, surge a regra dos textos, que são 4 pontos, né, baseados na confluência dessas linhas horizontais e verticais, né, que você pode observar aqui na tela, né, que são os pontos mais valorizados do site. Né? Que se são mais valorizados, você vai botar aquilo realmente que o cliente precisa ver. Né? Então, podemos, para a web, calcular a região mais valorizada, em que, obviamente, ficarão os destaques do site, do mesmo modo que os fotógrafos fazem para calcular a área de interesse no enquadramento de uma fotografia. Ou seja, divide-se o navegador, né, o browser, o navegador, né, é um interpretador dos códigos HTML, você já deve ter visto isso, que vão interpretar e fazer montar esse hipertexto para a gente aí, né, que é uma página da internet. Que aí existe o Google Chrome, o Internet Explorer, o Firefox. Né? Então, divide-se o browser, o navegador, né, em 9 partes iguais. As áreas de interesse são as proximidades onde haja as interseções de nossas linhas imaginárias, onde você está vendo esses pontos laranjas aqui.
Entretanto, somos pegos por um fato muito relevante em design de web, o fato de o tamanho da mídia, no caso a área visível do site no browser, ser mutável, dependendo da resolução do monitor que o observador estiver utilizando. Então, você desenvolve um site no seu monitor aí da sua casa, da sua empresa. Agora lembre que esse site que você está desenvolvendo vai ser acessado em um tablet de várias resoluções, de várias polegadas, em um celular, em um computador que pode ser de 1024 por 768, a resolução, né? Que a gente vai ver essa questão sobre resoluções mais na frente. Pode ser uma resolução maior ou mais baixa. Então, o seu site ele tem que ter algo chamado responsividade, ou seja, ele tem que ser bem visto em qualquer que seja a resolução. Então, antes de botar um site no ar, você tem que testar as várias resoluções, os vários autômatos que vão acessar esse seu site. Normalmente os sites se estendem por barras verticais. Se trabalharmos com uma barra única de rolagem, o usuário tem um caminho lógico para seguir o conteúdo, o que facilita a navegação. Deveremos tentar evitar que seja necessário o uso das barras de rolagem horizontais. Então, gente, é importante isso. Por exemplo, a gente tem os blogs, né? Os blogs eles não fornecem, dificilmente você vê um site que você cria blogs que ele coloca barras de rolagem horizontais, porque as barras de rolagem horizontais elas afastam os clientes, ou seja, tem muito conteúdo, às vezes até importante, que o cliente deixa de ver porque ele não utiliza esse tipo de barra. Né? Ele utiliza sim as barras verticais. Por exemplo, a barra vertical é aquela que eu utilizo no Facebook, que eu vou descendo verticalmente para ver os conteúdos do Facebook. A horizontal eu não uso. Certo? Então, nós já estamos habituados a utilizar a barra vertical. A horizontal não. Então, não coloque o seu conteúdo disposto horizontalmente. Se precisar, se tiver muito conteúdo, coloque verticalmente. Né? De preferência, principalmente se for a apresentação de uma empresa, um site institucional, ou um hot site de desenvolvimento, de promoção de um produto, de um evento, coloque tudo, né, que tiver de mais importante para ser utilizado, para ser visto sem o cliente utilizar nenhuma barra, seja ela vertical nem horizontal. E se precisar utilizar, que seja a barra vertical. Um assunto importante que é a questão da acessibilidade. Né? A acessibilidade deve envolver 3 noções, que são os utilizadores, a situação e o ambiente. Utilizadores significa que nenhum obstáculo é imposto ao indivíduo face às suas capacidades sensoriais e funcionais. Situação significa que o sistema é acessível e utilizável em diversas situações, independentemente do software, comunicações ou equipamentos. E ambiente significa que o acesso não é condicionado pelo ambiente físico, envolvente exterior ou interior. A acessibilidade da internet caracteriza-se pela flexibilidade da informação e interação relativamente ao respectivo suporte de apresentação. Esta flexibilidade permite a sua utilização por pessoas com necessidades especiais, bem como a utilização em diferentes ambientes e situações, e através de vários equipamentos ou navegadores. Então, gente, acessibilidade, você tem que entender assim, que hoje em dia é muito comum, até nos prédios públicos, né, você vê lá uma subidinha para os cadeirantes. Né? Então, essa facilidade de utilização do ambiente pelas pessoas com necessidades especiais é em qualquer que seja, né, a área de atuação. Na internet não pode ser diferente. A gente tem cegos, nós teremos cegos que vão acessar o seu site, pessoas com dificuldades motoras que vão acessar o seu site. Então, você tem que pensar também nessas pessoas. Certo? Existem sites como esse acessibilidadelegal.com que dá boas dicas de como você fazer um site acessível. Né? É importante você pensar nisso aí também. Ok? Bom, e agora a questão da ferramenta Pencil. Né? A ferramenta Pencil é uma ferramenta, né, que você utiliza, né, para fazer o seu design. Então você pode baixar essa ferramenta nesse endereço aí que eu estou passando. Né? Você pode fazer uma pesquisa no Google também, que é mais fácil para você chegar a esse link. E nessa ferramenta você vai poder fazer os traços iniciais da sua ideia. Né? Aqui nesse meus traços bem simples aqui de um layout de um site,
Você coloca o logotipo da empresa, né, que é a logo da empresa, exatamente para onde vai direcionar a visão do usuário inicialmente. Você tem um banner de publicidade aqui do lado dele, né? Embaixo você tem um menu, no meio você tem um conteúdo e do lado você tem as publicidades aqui, né? Então isso aqui é o basicão, né? É o básico do layout de um site, né? Que você pode começar fazendo rabisco num papel, a partir daí você passa para o Pencil e você vai com essa ideia do Pencil para o Corel ou para o Fireworks para desenhar aquilo que você vai levar para o cliente ver, tá? Depois disso tudo é que você coloca a mão na massa. Então, gente, aqui a gente encerra, né, essa primeira parte, essa primeira semana do nosso estudo, né? Nos exercícios vai um exercício de casa, né? Vai um pequeno exercíciozinho para você, utilizando a ferramenta Pencil, você fazer o layout de um site, né? Que a pessoa que vai acompanhar vocês aí vai poder ver como foi que vocês assimilaram o conteúdo e vocês vão fazer esse layout utilizando essa ferramenta, que é de uso muito simples, muito fácil, é pegar e arrastar, né? E na próxima semana a gente continua o nosso estudo, certo? Já avançando um pouco na disciplina. Então, um abraço a todos, segue aí uma atividade para o fórum, atividade de casa, atividade de classe e uma atividade também de palavra cruzada. Então, um abraço a todos.